Com a palavra, o senador Antônio Carlos Júnior. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, era um anseio antigo da radiodifusão brasileira a flexibilização do programa A Voz do Brasil. E, sendo relator na Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia, dos projetos um projeto vindo da Câmara, mais vários projetos do Senado, eu apresentei um substitutivo para buscar a flexibilização desse horário, ou seja, permitir que as emissoras de rádio, comerciais e comunitárias, que têm uma diversidade grande na sua programação, que têm horários diferentes, inclusive em termos de audiência, de tipo de programa com audiência. Então, isso estava prejudicando as emissoras comerciais educativas e comunitárias. Então, com isso, nós propusemos a flexibilização do horário entre as 19 e as 23 horas para possibilitar que as emissoras encaixassem a Voz do Brasil no horário que mais lhe conviesse. E também mantendo as emissoras educativas e públicas transmitindo às 19 horas, que também seria uma alternativa para quem quisesse ficar ouvindo no horário das 19 horas. E as emissoras comerciais e comunitárias que tiverem que alterar o horário, terão que às 19 horas avisar em que horário transmitirão a Voz do Brasil. Então, o programa é útil, é um programa de utilidade pública, porém, a sua inflexibilidade gerava danos às emissoras, que agora nós estamos buscando uma flexibilização que atenderá a todos, sem dúvida, e não prejudicará os ouvintes que têm interesse no programa A Voz do Brasil. Então, o substitutivo foi nesse sentido e ele foi corroborado pelos outros dois relatores, senadores Flecha Ribeiro e Sérgio Zambiase. Senhor presidente, para discutir, senhor presidente. Vossa Excelência será inscrito. Antes de Vossa Excelência tem o senador Eduardo Azeredo. Senhor presidente, senhores senadores, no primeiro momento, quando esse projeto foi submetido à Comissão de Ciência e Tecnologia, a minha posição foi de uma certa estranheza, já que o projeto inicial da deputada Perpétua Almeida falava em obrigatoriedade também às emissoras de televisão e propunha um horário entre 19h30 e meia-noite e meia. Então, verifica-se que foi feita uma alteração substancial, mantendo-se apenas para as rádios, já que as televisões nós temos hoje a TV Senado, temos TV Câmara, temos TV Justiça, temos a TV do governo em si, nós precisamos da TV Brasil e vários outros argumentos que foram trazidos à discussão naquela reunião mostraram a importância e a necessidade dessa flexibilização. Uma delas, a questão das grandes cidades brasileiras, onde hoje o trânsito é caótico, é insuportável, e as rádios são o meio de comunicação mais utilizado para o alerta aos motoristas. E coincide exatamente a hora do rush com o horário de transmissão de hoje, 7 horas da noite até as 8. Esse é um dos argumentos. O outro argumento é este mesmo, de que os próprios órgãos públicos já detêm rádio, como a Rádio Senado e outras rádios oficiais pelo país afora. Um terceiro argumento diz respeito também à questão dos jogos de futebol, que acabam não podendo ser transmitidos parcialmente quando ocorrem no horário mais cedo. Mas, por outro lado, há que se lembrar da importância da Hora do Brasil para o país todo. Esse é um país enorme, tem realidades diferentes, o rádio é muito ouvido ainda, especialmente nas regiões norte, centro-oeste, nas regiões rurais. Portanto, nós não podemos de jeito nenhum acabar com a Hora do Brasil, e nem tampouco julgar a Hora do Brasil para ser transmitida de madrugada. Portanto, o substitutivo que se chegou, através da alternativa proposta pelo senador Antônio Carlos Júnior, de nós termos, depois ainda pela participação do senador Sérgio Zambiase, me parece agora adequada. É uma forma correta, o meio termo, faça a flexibilização, mantém-se o instrumento importante de comunicação pública para todo o país, mas não da forma original como queria a deputada Perpétua, de maneira que o horário terá que ser transmitido entre 7 e 11, iniciando-se às 7, entre 7 e 10. Portanto, sendo transmitido entre 7 e 11, aí sim é um horário válido
e nós teremos alguma alteração e sempre terá que ser anunciado que naquelas datas a Hora do Brasil será transmitida no horário alternativo. Portanto, assim como o líder Álvaro Dias, também quero me manifestar a favor depois de ter participado dessas discussões na Comissão de Ciência e Tecnologia. Obrigado, presidente.